Seus pés abrigam cerca de 7.000 terminações nervosas. Eles precisam ser super sensíveis para que você mantenha seu equilíbrio e não caia. Todos esses nervos estão sempre enviando informações para o cérebro. Ele gasta mais energia para processar essas informações do que os dados do tronco todo. Então, quando qualquer coisa acontece, como uma pressão a mais, mudança de temperatura, ou quando você pisa em alguma coisa afiada como um Lego, dói demais. As peças de Lego são feitas com 3 componentes de polímero de plástico. Isso as torna super resistentes e fortes. Seria preciso o peso de um cavalo grande ou de um piano para amassar um Lego. Quando você pisa sobre ele com todo o seu peso focado em um ponto em uma superfície dura, toda essa super força volta para você. E pior, ataca diretamente aquele monte de nervos. As coisas são muito melhores sobre um tapete macio, mas isso não resolve o problema. A empresa de Lego se sentiu tão culpada por toda a dor que causava que até criou uma pantufa anti-Lego. Ela é aberta no calcanhar e se encaixa tanto no pé direito quanto no esquerdo. A sola é tão acolchoada que você pode pisar em uma peça enorme de Lego que não vai sentir nada. Essas pantufas fazem parte de uma edição limitada de 1.500 unidades. Fãs aleatórios do brinquedo as receberam de brinde da empresa. Bater o dedinho nas quinas dói tanto porque você está expondo sua minúscula superfície à força de um soco de karatê. Seu dedo mínimo é cheio de terminações nervosas que não estão protegidas por uma boa quantidade de gordura. Aí, o sinal de dor é enviado instantaneamente para o seu cérebro. Isso salvava as pessoas muito antes de os antibióticos serem inventados. Todos andavam com mais cuidado para evitar bater nas coisas, e isso evitava muitos problemas. Os pesquisadores ainda não sabem explicar ao certo por que algumas pessoas sentem mais cócegas que outras. Alguns acham que isso pode ser genético ou que tem a ver com o nível de sensibilidade da sua pele. Você geralmente sente mais cócegas em partes mais vulneráveis, como na barriga ou na garganta. Isso pode ser um reflexo natural para afastar o intruso. A maioria das pessoas sente menos cócegas à medida que envelhece e quando está triste ou com raiva. Quando você vê alguém bocejando, boceja também. E pelos mesmos motivos que imita as palavras e atitudes dos outros. Isso é um reflexo imbatível das pessoas e de alguns animais, como chimpanzés e cachorros. Pesquisas mostram que os bocejos contagiantes são um sinal de empatia e união. Quanto mais você tenta parar de bocejar, mais sente vontade de fazer isso. Sabe aquele alívio que a gente sente depois de espirrar? É normal, já que se alivia uma mega tensão. Quando isso acontece, seu corpo libera aquela famosa substância da felicidade, a endorfina. Muitas coisas, como tirar pelos da sobrancelha, malhar e ficar sob a luz do sol, podem fazer você espirrar. É impossível espirrar durante o sono, pois seus nervos de espirro dormem junto com você. O espirro é importante para o corpo, pois purifica o nariz de todas as bactérias e coisas irritantes, e também mantém o nível de muco dele equilibrado. Às vezes, um espirro não é suficiente para fazer isso, pois seria forte demais para você aguentar. É por isso que, ocasionalmente, você espirra sem parar. Você herdou os arrepios de seus ancestrais animais. Os pelos deles ficavam eriçados quando sentiam frio ou medo. Quando aquela camada de pelo se arrepiava, se tornava mais grossa, aquecendo o corpo deles ou fazendo eles parecerem maiores. Você tem muito menos pelos que os animais, então esse recurso é praticamente inútil. Mesmo assim, sente esses arrepios nas mesmas situações e também quando se emociona. Os músculos minúsculos sob a sua pele se contraem, fazendo os pelos eriçarem e as regiões próximas deles se sobressaírem. Você se sente super cansado após passar muito tempo sob o sol porque ele faz seu corpo perder água rápido e ainda faz sua temperatura subir. Aí, seu corpo e seu coração precisam trabalhar dobrado para controlar a temperatura e entregar todos os fluidos vitais para seus órgãos. Ficar sob o sol também diminui os níveis do hormônio do sono. Quando você vai para um lugar mais escuro, eles sobem de novo. Se quiser continuar animado após passar um longo dia na praia, mantenha as lâmpadas bem acesas dentro de casa. Carinhos, abraços e mãos dadas fazem você ficar mais feliz, pois liberam os hormônios da felicidade. Eles melhoram seu humor, reduzem o estresse e também fortalecem o sistema imunológico. Até ver imagens de outras pessoas se abraçando pode causar esse efeito. Sua pele fica enrugada após 5 minutos dentro d'água, graças à evolução. Muito tempo atrás, seus ancestrais precisavam conseguir agarrar coisas tanto em ambientes molhados quanto secos. Então, a pele deles se adaptou, ficando parecida com um minúsculo sistema de drenagem de rio. Pequenos sulcos na sua pele se unem a canais maiores que fluem para um rio central, tirando a água dos seus dedos após ter muito contato com ela. Aquele instinto que você sente de esticar os braços acima da cabeça ao acordar é uma forma de despertar seus músculos.
Eles perdem o tônus durante a noite e há mais fluido percorrendo nas suas costas. Quando você se alonga, o fluido volta para onde deveria estar. Isso também ajuda seu coração a voltar a trabalhar normalmente após passar a noite batendo mais devagar. Os gatos e cachorros também fazem isso pelos mesmos motivos. Você adormece mais rápido em um lugar mais frio porque isso sinaliza para seu corpo que é hora de dormir. Seu corpo precisa perder um pouco de calor quando você vai para a cama para conservar energia e manter sua temperatura durante a noite. Um ar mais fresco também ajuda você a dormir a noite toda sem acordar e acelera o metabolismo. Às vezes, a gente vê estrelas quando levanta rápido demais por causa de uma queda brusca na pressão sanguínea. Essa queda bagunça o cérebro por um instante. Isso pode causar estrelas, luzes piscando, feixes de luz ou anéis coloridos. É possível também ver isso após esfregar os olhos ou espirrar. Quando você fala, ouve tanto o som que vem de fora quanto o que é conduzido pelas suas cordas vocais. A acústica da sua caveira abaixa a voz e acrescenta algumas notas graves. Quando você ouve sua própria voz em uma gravação, ela parece mais aguda e diferente, pois você perde essas ricas frequências baixas. É por isso que a maioria das pessoas não gosta do som de sua própria voz, pois não tem nada a ver com o que esperava. Você raramente gosta das próprias fotos por causa do efeito de exposição. Quanto mais você vê uma coisa, mais gosta dela. Quando você olha no espelho, a imagem fica invertida. Você não está acostumado com a imagem real, então por isso acaba não gostando do que vê. Você fica mal-humorado quando está com fome? É porque seus níveis de glicose caem. Você obtém isso dos carboidratos, proteínas e gorduras da alimentação. Após algum tempo, seu cérebro envia um sinal de socorro. Ele pode não funcionar direito sem a tal glicose. E mais, os mesmos genes causam tanto fome quanto raiva. Eles precisam estar equilibrados para manter você saciado e feliz. O nervo ulnar vai do pescoço até a mão. Ele é bem protegido em todos os pontos, menos no cotovelo. Lá, ele só é coberto por pele e gordura. É por isso que dói tanto quando você bate o cotovelo. O nervo é atingido e a dor percorre o antebraço e a mão. O prazer que você sente estourando plástico bolha tem a ver com a evolução humana. Muito tempo atrás, pessoas passavam grande parte do tempo correndo dos predadores. Agora, ficamos mais sentados que nunca. Muita tensão muscular se acumula, pois quase não nos movimentamos, e estourar bolhas é uma forma de liberar essa tensão. Isso diminui o estresse e libera hormônios agradáveis. Assim como outros tipos de atividades nas quais se usam os dedos, estourar bolhas aumenta a sua atenção e ajuda a lembrar melhor o que você aprendeu. Seu ouvido é super sensível a barulhos agudos. Ele foi construído de tal forma que esses sons parecem ainda mais altos para você. É por isso que ninguém gosta do barulho do giz passando pelo quadro negro. E o desgosto aumenta ainda mais quando se descobre que o barulho vem do giz. Se alguém dissesse que era música contemporânea, você até suportaria. Então, é também uma questão de hábito. Suas pernas e pés formigam ou ficam dormentes após você cruzá-las, se ajoelhar, sentar em cima dos pés ou usar calças, meias ou calçados muito apertados. Isso é normal e acontece porque você coloca muita pressão sobre os nervos, limitando o fluxo sanguíneo. Ficar em pé e movimentar as pernas é a cura mais fácil. Você geralmente tem uma voz mais rouca de manhã quando não dormiu o suficiente. É porque suas cordas vocais não descansaram o bastante e estão levemente inchadas. Isso também ocorre quando você dorme em um quarto com ar seco. Quando você come e vai dormir em seguida, seu corpo tem que digerir a comida durante o seu sono. O ácido estomacal pode ir para locais onde não deveria estar e bagunçar suas cordas vocais também. Uau! O que está acontecendo? Está escuro e um cheiro ruim. Você está só de calça e camiseta, deitado em um chão de concreto frio. Como chegou aqui? De repente, as luzes se acendem e uma porta de aço e uma tela surgem à sua frente. Ela liga e um homem mascarado lhe dá uma hora para escapar de 6 salas para ganhar seu prêmio em dinheiro. Ao se levantar e ir até a porta para abri-la, você vê que está trancada. Do nada, pontas saem das paredes e começam a se aproximar, e resta 1 minuto para sair antes que te esmaguem. Você olha ao redor da sala tentando encontrar uma chave. A pessoa da máscara dá uma dica. Ela está no seu interior. Você se desespera, presumindo o pior. Verifica seus bolsos, mas nada.
As pontas estão cada vez mais próximas. Procurando e batendo por toda a roupa, sente algum objeto na camisa na altura da cintura. Há um zíper oculto na bainha e a chave está dentro do bolsinho. As pontas estão a apenas alguns metros de distância, então você corre até a porta e a destranca. Aí, a fecha logo atrás e pronto, está no cômodo número 2. Observando, vê uma sala de estar e uma cozinha, mas o lugar está literalmente todo de cabeça para baixo, tudo colado no chão, que é o teto para você. A saída fica do outro lado da sala, mas é preciso encontrar a chave em algum lugar. Quando olha em volta e fica na ponta dos pés, você alcança uma banqueta alta na cozinha, puxando-a para soltá-la. Ela cede com um estalo e você bate no chão com um objeto. Como se fosse uma pista, as coisas começam a cair sozinhas do teto. Primeiro, itens pequenos, alguns talheres, uma cesta de frutas. Mas os objetos maiores passam a tremer levemente. Se aquele guarda-roupa cair e te acertar, você estremece e examina a sala em busca de pistas. Então agarra a banqueta, corre para a sala de estar e sobe para alcançar entre as almofadas do sofá. Nada. De repente, o sofá range e uma das pontas se desprende do teto. Você cai de susto e ouve um estrondo na cozinha. O balcão acabou de desabar no chão. Quando olha ao redor descontroladamente, um cabide com uma jaqueta chama sua atenção. Então corre até ele bem a tempo de desviar do sofá, que cai no chão logo atrás. E aí encontra a chave no bolso interno. Ao atravessar a sala, abre a porta e a fecha logo atrás, bem no momento em que um grande guarda-roupa cai no chão, despedaçando-se. A sala número 3 é muito quente e úmida. Você está em uma selva tropical em um ambiente fechado. Bem à sua frente está o seu primeiro obstáculo, a areia movediça. Você assalta o mais longe que pode para atravessar e vai parar a centímetros do outro lado. Tem areia até nos seus tornozelos, mas você rapidamente é puxado para baixo até a cintura. Aí agita os braços em pânico e um deles toca um cipó acima da sua cabeça. Então o segura firme e sai em segurança. Ufa, foi por pouco! Quando se levanta, vê que está à beira de um cânion raso com um rio de corredeiras fortes na base. Há 3 cipós pendurados no teto à sua frente e, assim, puxa cada um deles, mas não é o suficiente para verificar se vão aguentar o seu peso. Você encontra uma pedra pesada e a amarra em um deles. Balança e... BAM! O cipó rompe e a pedra cai na água. Não há mais rochas grandes por perto, por isso você tem que fazer sua escolha. Então, fecha os olhos, balança em outro cipó e ele também se quebra, jogando-o direto no rio. O fluxo está levando você para o que parece ser uma cachoeira. Ao olhar em volta, em pânico, percebe algumas raízes saindo da outra margem. Você as agarra com muito esforço e sai da água. Respirando pesadamente, levanta a cabeça e vê a porta para a próxima sala a poucos passos de distância. Então, caminha até lá com as pernas bambas. Ela abre automaticamente. A sala número 4 está cheia de feno. Você lê uma placa na parede que diz: encontrar a chave é como encontrar uma agulha no palheiro. Ao olhar ao redor da sala, dá para ouvir um clique lá longe. E você rastreia o som até um pavio longo que acabou de acender. Sua outra extremidade está enterrada em um grande monte de feno. Assim que a chama atingir o monte, o lugar vai virar um forno. Todo encharcado e suando muito, você remexe freneticamente no feno. Então tudo fica grudando como cola. Jogando montes ao redor, acaba tropeçando em algo grande e pesado. Um detector de metais! Você o pega e começa a procurar. Alguns minutos se passam antes de ouvir o bip do detector. O pavio está a centímetros do palheiro. Então você começa a cavar no feno, pega a chave e corre para a porta no momento em que o monte pega fogo. Aí escuta um forte barulho e a porta se fecha atrás de você, que agora está seguro. A 5ª sala está completamente escura. Você começa a andar mantendo as mãos à sua frente. Depois de uma dúzia de passos, um holofote brilhante se acende, fazendo-o apertar os olhos com força. Você está de pé sobre uma plataforma composta por 9 painéis quadrados e há uma cesta de basquete a uma distância de lançamento. Porém, não é possível se aproximar, pois há uma lacuna até o aro e a seus pés estão 5 bolas de basquete. Um display acende acima do aro, dizendo 0 em 3. Então é preciso acertar 3 bolas para ir além. Você pega uma e erra. Ela bate no aro e rebate no vão, desaparecendo na escuridão. Então, um rugido metálico vem de trás e, quando você olha em volta, dá para ver que 3 dos painéis na parte de trás caíram no abismo. Então engole e pega a segunda bola. Um arremesso e... acertou em cheio! Ela cai direto no aro e o contador muda para 1 em 3. A terceira bola também acerta direto. Então só falta uma para chegar à próxima sala.
Confiante, você lança a quarta e erra. A segunda fileira de painéis nas suas costas cai no abismo e só lhe resta a última bola. Suando e tremendo, você arremessa. Ela atinge o aro e começa a rodar em volta dele. É como se estivesse em câmera lenta. Então, cai dentro! Você conseguiu! O aro desce e mais painéis sobem à sua frente, abrindo caminho para a porta que se abre do outro lado. Você se recompõe e caminha até a última sala. À sua espera, ali há uma pista de obstáculos. Desta vez, a porta está totalmente aberta. Mas uma contagem regressiva começa e a porta está se fechando lentamente. Você reúne toda a energia que lhe resta e corre pelo percurso, dominando as barras de macaco, pulando de painel em painel, rastejando por um túnel e escalando uma parede. Não é possível mais sentir seus braços e pernas, mas finalmente você consegue chegar. Então desliza para baixo e direto para a saída. Você acaba em algum porão vazio apenas com uma mesa, uma luminária e um envelope grosso sobre ela. Ao abri-lo, encontra $10.000 em dinheiro, bem como um bilhete manuscrito. Nele está escrito: "Obrigado por jogar meu joguinho. Se quiser fazer isso de novo, é só me ligar." Enquanto lê a última palavra, a luz se apaga e você ouve apenas um assobio antes de perder a consciência. E então, acorda em sua própria cama e se assusta, olhando em volta descontroladamente. Quer dizer que foi tudo um sonho? Mas aí você vê o envelope na sua mesa de cabeceira. O dinheiro está lá, e o bilhete também. E do outro lado do bilhete, há um número de telefone. Você estremece, mas o guarda na gaveta. Talvez um dia. Você está esperando há tanto tempo e finalmente chegou. Parece ser bem perto da sua casa. Então você pega as chaves rapidamente, corre para o carro e pega a rodovia. Um arco-íris brilhante no céu. Você sabe que não pode perder a chance de encontrar o fim do arco-íris e pegar o seu merecido pote de ouro. Você está dirigindo o mais rápido que pode e o arco-íris se transforma em um duplo. A estrada faz uma curva fechada. O fim do arco-íris parece estar a alguns minutos. Você está chegando perto, mas ele começa a sumir. E se foi? Você para o carro e olha em volta em busca do seu prêmio. E nada. Não se preocupe, não acontece só com você. É fisicamente impossível chegar ao fim de um arco-íris, porque ele não é algo físico ou tangível. Arco-íris são ilusões de ótica formadas graças ao superpoder das gotas de chuva de funcionar como minúsculos prismas. As gotas de chuva refletem a luz do sol tanto internamente quanto no ângulo em que você as olha. Diferentes comprimentos de onda de luz refratam em diferentes ângulos. É por isso que a luz branca que o sol envia aparece como muitas cores vindo em uma determinada ordem. Para que essa ilusão de ótica natural funcione, são necessárias determinadas condições climáticas. Além disso, você deve estar a uma certa distância, exatamente no ângulo de 42 graus em relação aos raios de sol, com o sol às suas costas e a chuva à sua frente. Quando você está se movendo em direção ao arco-íris, ele permanece à mesma distância de você, então você nunca pode alcançá-lo. Além disso, o ângulo em que você está olhando muda, portanto, o arco-íris parece encolher em relação à paisagem. E quando você chegar onde a chuva está caindo, o arco-íris irá desaparecer na sua frente. É necessário uma espessa coluna de chuva para refletir luz suficiente, então você o verá à distância novamente. Duas pessoas nunca podem ver o mesmo arco-íris, pois você teria linhas de visão diferentes, a menos que ambos estejam olhando para uma foto dele. Se pedir a seu amigo para ficar embaixo de um arco-íris, quanto mais perto você chegar, mais o arco-íris se afastará. Seu amigo verá um arco-íris diferente do ponto de vista dele, à distância e nos mesmos 42 graus. O lado bom, porém, é que isso significa que pode haver um número infinito de arco-íris no céu, nas condições certas. Sendo assim, você pode estar no final de algum arco-íris que você não vê. Alguém à distância poderia capturá-lo com a câmera. Também não é fisicamente possível ultrapassar um arco-íris. Ele pode aparecer para um lado de um avião ou abaixo dele nas condições e ângulos certos. Mas fotos tiradas de janelas de aviões mostrando claramente o arco-íris de cima são resultado de outra ilusão de ótica. O plástico usado na janela tem a propriedade de dividir a luz que entra em dois raios distintos. Os raios são de cores diferentes e se dispersam de maneira diferente. Quando a luz emerge da janela, os dois raios de luz entram no caminho um do outro e criam um efeito de faixas coloridas. Se você usar um filtro polarizador em sua câmera, o efeito é ainda mais óbvio.
A água abaixo do avião também tem esse efeito polarizador. Então, parece um arco-íris, mas não é isso. Outra razão pela qual você nunca pode chegar ao fim ou à base de um arco-íris é que ele não é um arco, embora pareça. Eles vêm em círculos completos. Não dá para ver o resto do círculo porque quando está no chão, você só pode ver a luz refletida pelas gotas de chuva acima do horizonte. A metade inferior está oculta da sua visão. A única maneira de ver um arco-íris em um círculo completo é pular de um avião ou escalar uma montanha muito alta e expandir seu ponto de vista. Eles não aparecem apenas durante o dia. Um arco-íris que surge à noite é chamado de arco-íris lunar ou arco lunar. É um produto da luz refletida pela lua atingindo gotículas de água no ar. Tem todas as mesmas cores, mas parece um tanto desbotado. A lua não emite luz própria, e a sua luz é a luz do sol refletida, portanto mais fraca do que a do sol. É por isso que um arco lunar é, na verdade, um arco-íris formado pela luz do sol e pela água. Você pode avistar um desses quando a lua está cheia ou quase cheia, principalmente em áreas tropicais como o Caribe e o Havaí. Essas regiões costumam ter chuvas tarde da noite. Arco-íris brancos são formados quando a luz é refratada e refletida pela névoa. Eles são muito mais fracos do que os normais, porque as gotas de água na névoa são menores do que as de chuva. Alguns até parecem ser quase totalmente brancos. E quando você vê um nas nuvens, é chamado de nuvem arco-íris ou nuvem iridescente. Se por algum motivo você quiser que um arco-íris desapareça de sua visão, só precisa de um par de óculos de sol polarizado. Segure-o à sua frente e vire-o de lado. E voilá! O arco-íris se foi. Os arco-íris também são polarizados. Isso significa que suas ondas de luz estão vibrando em uma direção vertical, exatamente como nas sombras. Óculos de sol são projetados desta forma para que você não veja reflexos e brilhos vindos de poças de água ou outras superfícies planas. Quando você vira as lentes de lado, as torna polarizadas horizontalmente. Assim, você não consegue ver objetos polarizados verticalmente. Então, o arco-íris desaparece como mágica. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. Um arco-íris não se limita às 7 cores que você aprendeu na escola. Estas são apenas as cores do espectro visível. O vermelho tem o comprimento de onda mais longo e o violeta o mais curto. Outras cores como rosa, marrom, coral e muitas outras também estão presentes no arco-íris. Tem até 1 milhão delas. Os outros tons são invisíveis ao olho humano. Arco-íris vermelho monocromático geralmente pode ser visto ao nascer ou ao pôr do sol, quando o sol está no horizonte. É neste momento que comprimentos de onda mais curtos de tons de azul e violeta estão espalhados. Então, só é possível ver a cor vermelha. Quando a luz é refletida 2 vezes dentro das gotículas, é possível ver um lindo arco-íris duplo. Ele aparece acima do principal mais brilhante e suas cores são invertidas. Roxo é a primeira dele, terminando em um arco vermelho. Quando a luz é refletida 3 vezes, você pode identificar um arco-íris de terceira ordem. É preciso olhar para o Sol para vê-lo, porque o Sol é o centro dele. A intensidade da luz solar torna muito difícil observar um arco-íris de terceira ordem. Um arco-íris quádruplo é ainda mais complicado de detectar, mas também ocorre naturalmente. Arco-íris supranumerários são excepcionalmente raros na natureza e acontecem apenas quando há uma diferença nos caminhos dos raios e no tamanho das gotas de chuva. As cores mais brilhantes são geralmente vermelho e verde. Os cientistas detectaram um arco-íris de ordem 200 em laboratório. Você poderia ter um arco-íris perfeitamente circular ao seu redor. Se você for escalar montanhas quando o sol estiver baixo no horizonte atrás de você, chegando a uma altura suficiente, se houver uma névoa logo abaixo, será possível testemunhar o efeito óptico do espectro de Broken. É a sua própria sombra projetada na névoa, mas normalmente muito maior do que realmente é. A figura é cercada por um anel de luz semelhante a um halo. Isso é uma espécie de glória. Aquele efeito legal quando você vê seu avião projetado nas nuvens abaixo de você se o seu assento for na janela. Alguns arco-íris ficam de cabeça para baixo. Esse efeito óptico é chamado de arco circunzenital. Ocorre quando a luz solar refrata através de cristais de gelo horizontais em um certo ângulo que se forma em nuvens especiais. Isso acontece com bastante frequência ao longo do ano, mas dificilmente vemos, pois normalmente fica escondido pelas nuvens. Se você tiver muita sorte, poderá ver 2, 3 ou mais arco-íris no céu ao mesmo tempo.
É diferente de um arco-íris duplo ou terciário, porque eles se destacam com arcos separados em torno de um arco-íris mais forte e colorido. Às vezes, arco-íris se cruzam com tornados, então eles nem sempre indicam céu limpo e clima calmo. Manchas de luz com as cores do arco-íris nas laterais do Sol são chamadas de parélio. Elas são semelhantes aos arco-íris, mas muito mais comuns. Se formam pela refração da luz solar por cristais de gelo na atmosfera. Os cristais de gelo tornam-se prismas. A maioria dos parélios é branca, mas eles também podem ser coloridos, do vermelho mais próximo do Sol ao azul do lado externo. Você está sentado no carro, esperando o semáforo ficar verde. A temperatura está tão alta hoje que parece que a cidade está prestes a derreter. Você olha para o semáforo e percebe que ele está se deformando. Gotas estão pingando dele. Sem acreditar que isso esteja realmente acontecendo, esfrega os olhos com as palmas das mãos e percebe que seu anel de prata está escorrendo lentamente pelo dedo. Você grita de medo, pois acha que o metal derretido vai queimar a sua pele, mas nada acontece. O semáforo derrete completamente. A vontade é de pressionar o pedal do acelerador, mas tem apenas algum tipo de líquido sob seus pés. O cinto de segurança se solta sozinho e o carro cede lentamente. Você abre a porta e ela cai. Então corre para fora do automóvel e o vê derreter lentamente. As rodas, o corpo azul, os detalhes internos, o motor, tudo se transforma em líquido. Apenas os pneus, coisas de plástico, assentos, tapetes e vidros permanecem intactos. Gritos chamam sua atenção. Então é possível ver que todos os carros ao seu redor estão derretendo. Você quer filmar isso, mas seu telefone também virou líquido. Então tira a tela do vidro que sobrou e a capinha de plástico. Todos os metais que o cercam estão se liquefazendo. Lâmpadas da rua e pontos de ônibus se transformam em uma massa homogênea. De repente, tudo fica completamente silencioso. Buzinas dos carros, barulhos da rua, sirenes, fumaça dos escapamentos e roncos dos motores. Tudo desapareceu. Rios de metal líquido estão fluindo pelas ruas. E você está no meio disso. A correnteza leva os pneus e outras partes do carro e vai derrubando as pessoas. Então, um ruído baixo soa pela cidade. As pessoas estão saindo correndo de shoppings, bibliotecas, cafés, casas, centros de negócios. Poças se formam ao redor das casas. Todos os edifícios são feitos com estruturas metálicas, vergalhões e acessórios. Agora, está tudo derretendo e escorrendo pelo concreto. Os metais se liquefazem lentamente, então todos devem sair da cidade. Os edifícios estão desmoronando e levantando poeira no ar. Os tampões dos bueiros escorrem, assim como o sistema de esgoto da cidade. Água misturada com metal líquido sai pelas ruas. As pessoas estão nadando nessa massa e usando centenas de milhares de pneus de borracha como boias salva-vidas. Alguém está até utilizando uma prancha de surf. Moedas líquidas escorrem da sua carteira. Centenas de caixas eletrônicos ao redor da cidade estão derretendo. Milhões de cédulas mergulham na correnteza de metal. Todas as reservas de ouro ficam líquidas e pintam a cidade com uma cor laranja. Milhares de cartas flutuam em caixas de correio liquefeitas. Todos os data centers, computadores e servidores viram parte do enorme fluxo de metal. Instantaneamente, todas as informações digitais do mundo desaparecem. Televisores, consoles de jogos, parques temáticos de diversões se transformam nesse líquido. Receptores de rádio, telefones, fios elétricos, cabos e conexões de internet desaparecem. Milhões de toneladas de metal enchem as ruas e depois correm para os rios e oceanos. A água está ficando com um tom prateado escuro. Em um dia, as pessoas perdem todas as tecnologias modernas e voltam à idade da pedra. Rios de metal inundam as cidades. As pessoas correm para o campo. Bicicletas, motocicletas e outros meios de transporte desapareceram. Os moradores das áreas urbanas ficam sem eletricidade e todas as coisas que são alimentadas por ela. Também não é seguro ficar em uma área natural. Os metais estão escondidos nas montanhas e no subsolo, e agora se transformam em líquido e causam deformação no interior do solo e das rochas. Algumas montanhas estão arruinadas, como um monte de sorvete se desfazendo. Terremotos sacodem o chão em todo o mundo. A atividade sísmica desperta vulcões, que espirram uma enorme quantidade de lava e cobrem o céu com cinzas. O magma vulcânico contém muitos metais fundidos, mas agora eles não se solidificam. Piscinas de lava fria são formadas em torno de vulcões. As pessoas aprendem a viver de novo em tais condições, constroem casas de plástico e madeira, usando cordas e cola para unir os materiais.
Agora pode-se facilmente começar o fogo com madeira e pedra. O vidro é queimado para torná-lo mais forte. São produzidos machados e outras ferramentas de vidro e pedra de alta resistência. Mas esses itens rapidamente se deterioram e quebram. Todos aprendem a construir abrigos, a cavar o solo e a usar tábuas de madeira para apoiar o teto e as paredes. Quase toda a população do planeta vive no subsolo, pois isso ajuda a manter o calor durante o inverno. Mas não é possível ficar assim por muito tempo, por causa dos terremotos frequentes. As carruagens de madeira ressurgem. Começam os problemas com a colheita. Os metais penetram no solo, o que atrapalha o crescimento das plantações. Muita gente vive perto do oceano e, durante os terremotos, sobe em jangadas de madeira ou barcos infláveis e navega para longe da costa. Para viajar longas distâncias, é preciso voar em balões. É possível até chegar a uma cidade vizinha se o vento não levar embora. É impossível enviar uma carta para outro país, já que não há mais ferrovias. Muitos fazem longas caminhadas e vivem como nômades. Há quem use pombos-correios para se comunicar com amigos que moram na cidade vizinha. É difícil conseguir comida e viver no inverno sem eletricidade. Mas há esperança. Os cientistas não conseguem descobrir o motivo da mudança dos metais sem equipamentos técnicos, mas apresentam a teoria de que aconteceu uma mudança no nível molecular. As moléculas se afastaram umas das outras, o que causou o derretimento. Para voltar a como era, seria preciso conectá-las mais próximas umas das outras. E para isso seria necessária uma corrente elétrica. Felizmente, há o suficiente no céu. Todos os dias relâmpagos brilham em algum lugar. Só é preciso pegá-los. Os pesquisadores criam recipientes de plástico e os enchem com metal líquido. Todos estão conectados por um fio de borracha com cobre fundido no interior. O cobre é um dos melhores metais condutores. Em um campo enorme, são colocadas centenas desses recipientes. As nuvens estão se reunindo. Uma forte tempestade começa. O raio atinge o solo várias vezes e finalmente o recipiente. Ele passa através de um fio de cobre e distribui a carga para todos os outros tanques. Uma reação em cadeia começa. Quando a tempestade termina, são encontrados recipientes com metal sólido. Funcionou! Agora temos algumas toneladas de metais comuns. Os cientistas enviam pombos-correios para espalhar a notícia. Logo, pessoas ao redor do mundo estão tentando pegar o relâmpago. Os metais resultantes são suficientes para construir equipamentos mínimos para uma usina elétrica. A eletricidade é utilizada para transformar metais em ímãs fortes. Ferro líquido, cobre e alumínio infiltraram profundamente no solo e no oceano. Para tirá-los de lá, são construídas estações de mineração de metal. Primeiro é feito um buraco profundo no chão. Depois, um enorme ímã é colocado ali. Os metais líquidos passam pelo solo e grudam no ímã. Os materiais extraídos são aproveitados para a construção de novas estações magnéticas, que são instaladas em todo o mundo. Grandes ímãs surgem nos mares, rios e oceanos. Todo o metal líquido é bombeado para fora da água e transformado em sólido com uma carga elétrica. Então, são criadas ferramentas de metal, machados, serras, máquinas, bigornas, hastes e rodas. Em seguida, são produzidas ferragens e esquadrias de metal para casas. A vida vai melhorando lentamente. São feitas correntes e bicicletas, as fábricas são reconstruídas, além de restauradas ferrovias e lançados os primeiros trens. Uma nova era industrial chegou novamente. Ferro, níquel e alumínio são mais caros que o ouro por causa da enorme demanda deles. Além disso, separar o cobre líquido da prata líquida e outras operações de separação de metais é uma tarefa difícil. Isso aumenta o preço também. Quando os metais sólidos se tornam abundantes, o preço deles começa a cair. Anteriormente, para obter ferro, era necessário escavar pedreiras e minas profundas, de onde era extraído o minério de ferro. Agora os metais são líquidos e se atraem graças às forças magnéticas. É possível colocar um ímã longo no chão do seu quintal e no dia seguinte ele estará coberto de ferro. A fácil mineração de metais acelera o crescimento tecnológico. Agora, não são necessários fornos para derreter aço ou prata. Eles são obtidos imediatamente na forma líquida. Os metais podem ser derramados em um recipiente e armazenados para sempre na forma líquida. E uma carga elétrica pode torná-los sólidos. Surgem os primeiros aviões e navios. A exportação e importação de mercadorias estão totalmente restabelecidas. Mas as coisas mais rápidas a serem restauradas são as linhas de energia e a internet. Em um século, a humanidade conseguiu reconstruir completamente as tecnologias modernas.
Então você está correndo pela selva com galhos de árvores e cipós grossos bloqueando seu caminho. Não sabe para onde está indo, mas sente que não está no controle dos seus movimentos. Vê uma pedra enorme na sua frente e não pode parar de correr. Você está prestes a colidir com ela. De repente, você está no ar, voando a uma velocidade incrível. Logo abaixo há um vale íngreme com rochas pontiagudas e um rio com forte correnteza. Aí, prende a respiração esperando que tudo isso seja um sonho. Mas então, pousa de volta no chão e continua correndo com facilidade. Arriscando dar uma espiada para trás, vê um grupo de drones de alta tecnologia o perseguindo. Mas em frente, há uma luz brilhante. E assim que passa correndo por ela, tudo fica preto. Você se vê sentado em um quarto escuro, sem nada ao seu redor, tentando adivinhar o enigma difícil que é quase impossível de entender. E só tem alguns segundos para adivinhar ou algo ruim vai lhe acontecer. Restam apenas 5 segundos para adivinhar. Você deixa escapar a primeira coisa que vem à mente, mas sua língua escorrega e sai algo completamente errado. A expressão no seu rosto é de medo. Tudo fica preto. Você está subindo uma grande escada, mas não está no controle. Abaixo, vê fileiras e mais fileiras de ladrilhos. E finalmente chega ao topo e espera para se movimentar, mas não consegue. Não importa o quanto tente, é como se estivesse cimentado ao lugar, mas em alguns momentos conseguirá se movimentar por alguns dos ladrilhos e progredir. A única coisa é que não consegue controlar o quão longe pode andar. Você pousa de frente para uma cobra gigante, maior que 2 ônibus da cabeça à cauda. O barulho dela é assustador e as presas estão pingando veneno. Felizmente, você supera isso sem nenhum conflito. Mas o que acontece? Você pousa de frente para outra cobra. E esta é ainda maior que a anterior. Ela abre aquela boca grande escancarada e solta um rugido estrondoso. As escamas vermelhas mostram o reflexo do seu rosto aterrorizado. A cobra o engole e você desliza pela barriga dela. E através daquele túnel escuro, de repente, acaba de volta ao ponto de partida. É impossível se mover e é preciso passar pelas cobras e escadas. Você está a bordo de um daqueles carros esportivos antigos chiques. Está um dia lindo em Londres. Então passa pela Trafalgar Square antes de pegar o trem na estação King's Cross. Mas de repente não fica mais tão entusiasmado. Assim que chega em Mayfair, você olha para sua conta bancária e a coisa não faz sentido. Todas as suas finanças se foram pelo ralo. O dinheiro que tem não dá nem para pagar o aluguel. Você entra em pânico. Não há outra escolha a não ser hipotecar suas terras. E como se isso não bastasse, ainda é preciso vender algumas de suas casas e hotéis para financiar o aluguel. Todo aquele trabalho árduo acabou em questão de segundos. Que tal um jogo de paciência e anos de experiência? Você está parado no meio de um campo verde aberto. Está grudado no seu lugar e não consegue se mover. As pessoas ao seu redor também estão grudadas em seus pontos. De repente, alguém se move 2 casas à frente delas. E então você percebe que todos ao seu redor têm um movimento específico. Alguns se movimentam diagonalmente, outros para frente ou para os lados. Alguns podem se mexer em L. Conforme todos avançam, você percebe que é o único que pode ir para os lados, para frente e até para trás. E o que é legal é que tem movimentos ilimitados. Mas há ameaças por toda parte, escondidas, disfarçadas em posicionamentos inocentes. E antes que perceba, você é um dos poucos que ainda estão de pé. Todo mundo se foi, o sol se pôs e o campo está mais aberto do que antes. Você agora é um dos principais componentes da vitória. Conforme avança, há cada vez menos pessoas ao redor. Mas do nada, é colocado em uma posição pronta para a vitória. E é checkmate. Você está ansioso e respirando pesadamente. Um crime foi cometido na biblioteca. Ou talvez não, quem sabe? Mas você é um dos detetives na cena tentando descobrir o que aconteceu. Tudo o que sabe é que o crime ocorreu dentro da mansão. E é preciso descobrir quem o cometeu, com que arma e onde. A noite é uma criança. As pistas estão espalhadas por toda parte e não há tempo a perder. Existem outros detetives tentando resolver o caso, mas você precisa ser mais rápido. Investiga cada esquina e beco para tentar chegar a uma conclusão. Olha embaixo de cada lâmpada, entre as cortinas, em cada rachadura na parede. Mas nada. Aí percorre cada cômodo. Mas há algo bastante intrigante na sala de jantar. Você já olhou lá, mas não prestou atenção aos detalhes. E pode ter encontrado a primeira pista para resolver o mistério. Depois de uma busca extra, pode determinar que encontrou a ferramenta usada no crime.
e em nenhum momento descobriu onde o culpado fez isso. Então, dá uma entrevista coletiva assim que tem certeza da sua conclusão. Todos estão esperando para ver o que você tem a dizer e são surpreendidos com sua análise. O agressor estava na sala o tempo todo. Você resolve o caso e recebe a promoção que sempre quis. Mas há mais casos a serem resolvidos que são igualmente desafiadores. Imagine acordar e não saber falar. Você começa o dia escovando os dentes e se vestindo, mas assim que tenta sair do seu apartamento, percebe que não consegue se mover, como se uma barreira invisível estivesse bloqueando seu caminho. Ao olhar para sua mão, vê 6 letras aleatórias misturadas. Aparece uma mensagem informando que é necessário formar uma palavra para sair. Então, você tenta encontrar a palavra mais inteligente que consegue pensar, mas, é claro, sem trapaça. Ou seja, nada de dicionário. Depois de digitar a palavra, pode ter acesso externo e continuar seu dia. Mas não consegue entrar em seu carro. Outra barreira invisível está bloqueando. Desta vez, você olha para sua mão e vê outro conjunto aleatório de 7 letras. E precisa pensar em outra palavra. Está ficando mais difícil descobrir. Eventualmente, acaba colocando uma palavra medíocre, mas funciona. Quando o seu dia acabar, você será um especialista em palavras. Aí, acorda em um quarto escuro e úmido. Ele é frio e tem musgo espalhado pelo chão de paralelepípedos. Ao se levantar, você percebe que está usando uma armadura medieval. Agora é um bruxo mágico com um chapéu de mago incrível e encontra uma tocha lá longe para iluminar a sala. Então, percebe que está em uma masmorra. Há uma névoa através da qual não é possível ver além de alguns metros. Você se aventura até ouvir uma voz de cima falando. O jogo começou! Você precisará sair desta masmorra, evitando todos os obstáculos no seu caminho. Você é dotado de muitos feitiços para ajudá-lo, mas esteja avisado, sua magia é limitada e seus inimigos são muitos. Bem, isso foi assustador. Você olha em volta, não há mais ninguém ao seu redor. Com seu material mágico, vai fundo na masmorra. De repente, cruza uma criatura com um olho só e uma gosma escorrendo pela cabeça. Ela tem tentáculos e um grunhido do mal. Você precisa descobrir como vai passar por ela. Do nada, vê seus feitiços na sua frente. E por meio de uma seleção decente, sabe qual é a fraqueza dela. Você lança um feitiço de raio que a irrita. Ela se esconde nas sombras e desaparece. Você continua sua jornada nas profundezas da masmorra escura e cruza um caminho de piso de lava e pregos. Mas está tudo bem, pois tem um escudo mágico para protegê-lo de todos os perigos ao seu redor. Depois de derrotar inúmeras criaturas, vê a luz no fim do túnel e consegue sair da masmorra. Você se encontra em uma floresta encantada com árvores verdes exuberantes e um rio místico. Flutuando ao seu redor estão pequenas fadas. Elas são muito amigáveis também. Mas quando você penetra profundamente na floresta, tudo começa a mudar. As árvores são estéreis e o solo parece chamuscado. Isso só pode significar uma coisa. O dragão está por perto. Mas tudo bem, você subiu de nível muito bem para enfrentar isso. E chega à boca de uma grande caverna onde o dragão dorme. Mas antes que você perceba, ele acorda e sai voando, soprando fogo nas árvores e na terra. Você reúne alguns aliados para ajudá-lo e, com tantos feitiços mágicos, finalmente derrota o dragão.